Segundo aos Coríntios 4, versículo 8. Todos encontraram? Podem dizer amém? Os que estão sentados, se puderem estar de pé, por gentileza, lhe agradeço a atenção e o cuidado. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Diga amém. Diga comigo: eu creio. Por isso eu falo. Agora diga assim: Senhor, fala comigo. Tira as cinzas, acende a brasa no meu espírito. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu estou desde o mês de janeiro falando aqui sobre gigantes da fé que você não conhece. E nós garimpamos alguns nomes desconhecidos do texto bíblico para falar das suas atitudes e posturas de fé. Vocês estão me ouvindo bem? Faz assim? Lá atrás. Suas atitudes e posturas de fé que lhes caracterizam como gigantes e que lhes tornam dignos de imitação. Eu falei sobre Jabez, falei sobre Rispa, falei sobre Emã, falei sobre a menina cativa na casa de Naamã, falei sobre, quem mais? Do Antigo Testamento? Axa. Foram 6 personagens do Antigo Testamento. Purá, o amigo de Gideão. Do Novo Testamento eu falei sobre Malco, falei sobre Epafrodito, falei sobre Rufo, falei sobre Lídia, sobre Febe e sobre Antipas, a quem Jesus chama de a minha fiel testemunha. Deveria encerrar na terça-feira passada essa série de mensagens e eu estava orando pedindo a Deus um personagem para ministrar sobre, e o Espírito Santo me trouxe ao coração que o gigante da fé que eu deveria falar na terça-feira passada está na minha frente. Você. E eu preguei aqui sobre um gigante que você não percebe. Você vence tantas lutas e às vezes não se toca de quantas batalhas você tem vencido. Como eu não concluí o raciocínio, no meu coração eu desejei concluir o pensamento, e eu quero falar hoje sobre uma declaração. Você é um gigante.
Vira para a pessoa do seu lado e diz para ele: você é um gigante. Semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda, eu ainda não vou conseguir começar a série de escatologia, os acontecimentos dos últimos tempos. Então, eu vou iniciar aqui uma série de reflexões que será curta, será rápida, sobre conhecendo você. Você precisa se conhecer. E eu vou lhe provocar um pouco. Nós vamos tirar o lençol de cima da cama e virar o colchão, para que você se conheça. Mas eu preciso te lembrar que você tem que parar de se destruir, de autodestruição. Em nome de algum tipo de humildade, nós nos rechaçamos, nos arrebentamos. Ah, pastor, mas o homem é pó, é cinza, é verme, diante de Deus, não diante de outro homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem e o fez um pouco menor do que os anjos. E o criou à sua imagem e à sua semelhança. É importante uma pergunta que eu preciso lhe fazer, e dou base bíblica para ela. Como você se vê? Como você se vê? Se tem alguém do seu lado, pergunta isso para ele. Como você se vê? Como você se enxerga? Um gigante da fé. Números capítulo 13, versículo 30 a 33, quando Moisés mandou 12 espias para observarem a terra de Canaã, que haveria de ser possuída pelos hebreus, eles voltam e dizem a Moisés: nós somos aos nossos olhos como gafanhotos diante deles. Por quê? Porque os habitantes da terra são gigantes e nós somos como gafanhotos. É interessante que os habitantes da terra são gigantes, mas não são os gigantes que olham para eles como gafanhotos. São eles que se enxergam como gafanhotos. Lá na frente, João Batista dá uma lição para nós. Qual lição? A Bíblia Sagrada diz que João Batista se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Eu já vi um pregador falar que o gafanhoto que João Batista se alimentava era uma frutinha do deserto. Não, não é verdade. Era gafanhoto mesmo. E os grandes chefes das cozinhas europeias, por exemplo, dizem que um gafanhoto frito, claro que tem um gafanhoto específico, tá? Mas o gafanhoto frito tem o mesmo sabor de um camarão frito. Quem come camarão aí, levanta a mão. Pronto, João Batista. Agora observe, qual é a lição que João Batista está nos ensinando? Enquanto os hebreus, ainda com a mentalidade de escravos, olham para si mesmos como gafanhotos, João Batista, debaixo da unção profética, faz de gafanhoto cardápio. Você não entendeu? Quando a tua mente muda, quando a tua mentalidade abre, quando a tua visão compreende o que Deus fez em você e com você, aquilo que te fazia medo vira cardápio. Você atropela, passa por cima, supera, porque você começa a compreender que Deus te fez um gigante da fé. Agora, um gigante da fé precisa aprender a se comportar como tal.
precisa aprender a agir como tal. Chegou para mim hoje um texto que eu achei muito interessante. Eu escrevi o texto, eu reproduzi. Uma idosa entrou num ônibus e sentou-se. Na próxima parada, uma jovem forte e mal-humorada entrou e assentou-se abruptamente ao lado dela, batendo nela com todas as suas sacolas. A idosa permaneceu calada e não deu nenhuma demonstração de irritação. A jovem corpulenta, estranhando o silêncio da senhora, perguntou: por que a senhora não reclamou quando eu lhe atropelei com as minhas sacolas? E a idosa serenamente respondeu: não é preciso ser rude ou discutir sobre coisas insignificantes, porque a nossa jornada juntas é muito curta. A observação que o comentarista fez: cada um de nós tem que entender que nosso tempo é tão curto que não vale a pena obscurecê-lo com brigas, discussões, ciúme, acusações, não perdoar uns aos outros, descontentamento. Tudo isto é perda de tempo e de energia. E a observação continua: alguém partiu o seu coração? Fique calmo, a jornada é curta. Alguém te traiu, te intimidou, te humilhou? Fica calmo, desculpa, a jornada é curta. Alguém te insultou sem motivo? Fique calmo, fale com seu vizinho, fique calmo. Ignore, a jornada é curta. Quaisquer que sejam os problemas que alguém nos traz, lembremos-nos que a nossa jornada juntos é muito curta. E o detalhe: ninguém sabe a duração da viagem. Ninguém sabe quando será a sua parada. Nossa jornada juntos é muito curta. E eu concluí dizendo: aprecie os amigos, se alegre na família, jubile no esposo, na esposa, nos filhos, nos netos. Se eles bagunçam a cama ou desarrumam a almofada do sofá, se eles só conseguem comer derramando a comida ao redor do prato, se eles fazem cocô na fralda e xixi na cama, desfrute. A jornada é curta. Ser um gigante da fé é aprender a não perder tempo com coisinhas, coisas pequenas. Quem tem rio não briga por poço. Quem tem céu não briga pela terra. Quem tem amor não briga por atenção. Quem tem promessa não briga pela tenda. Olha Abraão, Ló. Não é bom que nos desentendamos. A terra é larga e vasta. Escolhe para onde tu queres ir, e se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Por quê? Porque quem tem promessa não briga por pedaço de terra.
Quem tem promessa sabe que aonde chegar e aonde for, a promessa se cumprirá, porque a promessa está relacionada com a fidelidade de Deus. Aleluia! Isso te faz um gigante da fé. Muitas vezes nós, gigantes da fé, nos fazemos nanicos. Somos diminuídos por nós mesmos. Porque não aprendemos a selecionar as guerras que definem territórios. Algumas simplesmente não representam nada. É só uma questão de birra, razão. Aquilo que eu chamo de minha honra. E muitas vezes é a briga do gigante com a hiena que vai manchar a honra, e não a hiena rangindo no deserto. Presta atenção, você está no deserto, mas não mora lá. A hiena mora, você está passando. A hiena vai continuar no deserto. Seu destino é Canaã, terra que mana leite e mel. Deu para entender aí? Dá para acordar para a vida? Olha, a colocação de Paulo chega a ser poética. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos sim, mas destruídos? Não. Perseguidos, mas não desamparados. Trago no meu corpo a mortificação do Senhor Jesus, para que pela minha mortificação a sua vida seja manifestada também no meu corpo. Eu disse aqui para os irmãos terça-feira que raramente Paulo aparece detalhando os seus sofrimentos. Paulo não é um lamuriador. Raramente ele aparece falando dos seus embates, dos seus conflitos. No texto que eu li semana passada, do capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículo 25 a 30, Paulo chega a dizer: além de todas as coisas que me atribulam, há dentro de mim uma pressão. Todo mundo tem essa pressão. Cada um sofre a pressão que afronta a sua realidade. E é justamente esta pressão que te faz diamante. Sabe, eu já disse aqui, os estudiosos dizem que os elementos químicos que compõem um diamante de $1 milhão são os mesmos elementos que formam um carvão grafite de R$1,50. Qual é a diferença do carvão que vira diamante de 1 milhão para o carvão que se torna grafite de R$1? A diferença é que o diamante, ou o carvão que virou diamante, sofreu uma pressão 65.300 vezes maior do que o carvão que virou ponta de lápis. As pressões não são para te quebrar, pelo contrário, as pressões servem para te tornar inquebrável.
As pressões servem para aumentar o teu valor, e só alguém com a mentalidade de um gigante da fé compreende isto. Paulo está escrevendo para os coríntios de maneira insistente sobre o preço que ele paga para que a igreja permaneça viva. É tanto que ele diz assim, olha, versículo de número, eu encontro: em nós opera a morte, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Versículo 12: de maneira que em nós opera a morte, porém em vós a vida. Paulo está dizendo assim: eu morro todo dia, para que vocês vivam cada dia. É o preço que ele está pagando para que os seus filhos na fé tenham vida. Vida em Cristo, manifeste a vida de Cristo. Então eu vou perguntar para você: como você se descreve? Como você descreve a sua própria história de vida? Vou falar de algumas coisitas só para relembrar, só para refrescar a sua memória. Você teve problemas hoje durante o dia? Alguém aqui não teve nenhum problema hoje? Foi assim, pastor? Maré mansa. Levanta a mão. Olha, tem uns dois aí que não tiveram problemas hoje. Não significa que não tiveram ontem. Nós estamos falando de hoje. Não precisa a vida ter problema todo dia também, tá? Você teve problemas. Seu dia não foi bom. Mas você veio para cá agora à noite e cantou, e celebrou, e adorou. Você foi demitido, nem sabe ainda como será o seu futuro profissional, mas de algum modo você tem certeza que vai ficar tudo bem. Seu marido lhe abusou hoje, porque homem tem dia que tira o dia para ser o dia. Mas a senhora veio para o culto e já cantou, porque ele vive. Sua mulher, irmão, sua mulher hoje acordou e disse assim: eu vou importunar. E tem dia que ela consegue, irmão. Tem dia que é melhor você sentar e dizer assim: fala que o teu servo ouve. É porque se você virar as costas, ela vai falando atrás. Se você não deixar ela falar de dia, quando você estiver dormindo, ela vai estender a perna assim, procurando, e vai dar um chute, para ver se você está acordado. Aí quando você fizer assim: que foi, mulher? Ela diz assim: eu estava pensando. Começou a pregação. Ainda assim você diz: posso crer no amanhã. Você lida com enfermidades sua não, em seu corpo, sua esposa, seu marido, um filho. Você sentiu dor de cabeça, tem dívidas para pagar, não sabe de onde vem o recurso. Alguns têm limitações físicas, mas vem para a igreja, adora, celebra. Não estou com paciência de ouvir ninguém hoje. Eu não sei nem porque que eu estou nessa igreja hoje à noite, porque eu não estou com paciência. Mas você está aqui recebendo a palavra de Deus, que te alimenta, te nutre, te fortalece, te robustece e te leva para viver o amanhã cheio de vitórias.
É disso que eu estou falando. Você é um gigante na fé. O que caracteriza isso? Rapidinho, sem demora. Você foi restaurado. Você está vivendo um processo de restauração. Olha que incrível. Você já parou para pensar quantos sonhos seus foram soterrados, frustrados? Quantas vezes a sua carreira, que estava em alta velocidade, foi simplesmente estancada, abruptamente cancelada? Você faliu. Não encontrou dinheiro nem para pagar a conta de luz. Seu casamento acabou. Marido acordou com o cérebro virado e disse: fui. A mulher acordou transtornada e disse: nem pintado de ouro. E foi. A pessoa em quem você mais confiou te golpeou. Você ficou estilhaçado, fragmentado. O salmista diz no Salmo de número 31: olham para mim e me tratam como um morto e sepultado. Aí ele diz: sou como um vaso quebrado. O que a gente faz com um vaso quebrado? Pega os cacos, joga no lixo, não serve mais. Lembra de Malco? Teve a orelha cortada. Dentro do contexto de Malco, aquilo significava ministério cancelado, sem chance. Mas aquele que dá ministérios também coloca a orelha no lugar, também restaura, também conserta. Aquele que chama morto para fora depois de 4 dias sabe restaurar você. Aquele que trata a tua vergonha sem te fazer vergonha, como fez com Pedro, conhece você. Aquele que pega cacos do vaso que se quebrou e refaz, é o homem que tem paciência para pegar o que sobrou de você e fazer de novo. Emmanuel, Salmo de número 84 diz: olham para mim e declaram a minha morte, mas eu te louvarei. Mas como assim? Estão declarando a morte do camarada, mas ele está te louvando. O que Emmanuel está dizendo é: ainda que morto, caído, ferido, sangrando, eu estou te louvando. Quando o oleiro vê isto, quando o Deus da restauração vê isto, ele desce ao teu encontro e começa a catar os cacos. Ei, essa demora que você acha que está, mas está demorando muito, pastor. Fica tranquilo, é porque o oleiro está catando todos os cacos, ele não vai deixar nenhum pedaço debaixo da mesa. Quando ele reunir todos os cacos, ele começa o processo de restauração. Gigante da fé não é quem nunca se sentiu quebrado.
é aquele que já se sentiu restaurado, ou está em processo de restauração. No vale de ossos secos, Ezequiel vê uma coisa terrorosa. Ezequiel 37, aquilo é um filme de terror. O Senhor me levou para caminhar sobre um vale de ossos secos, ossada humana enchendo um vale. E Deus é tão cuidadoso que diz a Ezequiel: caminha ao redor deles. Por que ao redor? Porque se caminhar dentro, você vai pisar e vai quebrar. É osso velho, seco. Mas eu não quero que quebre, porque eu tenho interesse em reconstruir e montar tudo de novo. Eu estou te dizendo que ainda que você esteja na sepultura espiritual, destruído emocionalmente, sua mente não consegue reagir à angústia, à depressão, à frustração, ao pânico, ao terror. Jeová está declarando que o vento do Espírito Santo já está soprando no vale, e ele vai restaurar a sua vida, restaurar a sua sorte. E eu profetizo sobre a sua vida novo dia, nova chance, nova oportunidade, novo tempo, novo nível. Deus vai te restaurar. Provoca aí o vizinho, fala com ele assim: novo de novo. Isto faz de você um gigante na fé. Segundo, o que faz de você um gigante na fé? Sua lealdade e sua disposição de servir. Eu vou usar um termo que eu usei aqui quando eu preguei sobre Epafrodito. Parabolane. Parabolane. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ele assim: você é um parabolane? Pastor, isso não é um palavrão? Presta atenção. Nos dias primitivos, havia um grupo de jogadores que eram chamados de parabolanes. Eram aqueles que no jogo tinham o hábito de jogar tudo, para que o resultado fosse tudo ou nada. Eram aqueles que não tinham medo de arriscar, mesmo quando as chances eram remotas. Esse termo passou a ser usado nos dias da igreja primitiva para se referir a aqueles irmãos que tinham o ministério de visitar enfermos e presos em situações graves. Aquele enfermo que ninguém queria ir porque entendia-se que era uma doença contagiosa. Aquele preso que ninguém queria nem fazer conexão da sua imagem com a dele, porque o cara era tinha uma imagem tão ruim que ninguém queria fazer correlação da sua imagem com o tal. Haviam irmãos que cuidavam dessas pessoas, eram os parabolanes. Eles estavam dispostos a arriscar a sua vida pelo cuidado que tinha com o outro. Quando Paulo fala de Epafrodito, ele usa uma expressão que aponta para esta palavra, parabolane. Ele diz: Epafrodito quase morreu, chegou a oferecer a sua vida à morte. Filipenses 2:30, por causa da minha vida. E ele diz aos irmãos de Filipos: ele não apenas trouxe a vossa oferta, como ele ofereceu-se como oferta por mim. Um parabolane, alguém leal e amigo,
a ponto de ir às últimas consequências para ajudar o amigo enfermo ou preso. Um parabolane jamais passaria na estrada, veria o amigo ferido e deixaria lá. Um parabolane jamais vai encontrar um companheiro que foi golpeado na viagem, traspassado na guerra, e deixá-lo morrer sozinho. Lembro agora de um pelotão que estava em guerra, e 2 soldados fizeram um pacto: se um de nós for ferido no campo de batalha e o outro estiver bem, aquele que estiver bem não deixará o ferido em campo. Aliança feita. Final do dia, depois da batalha do dia, quando o comandante vai passar ou repassar a tropa para ver quem faltava, um daqueles amigos não voltou para a base. E o amigo que fez com ele um trato disse: comandante, eu preciso voltar ao campo em busca do meu amigo. E o comandante disse: você não pode, ele foi ferido, provavelmente está morto, é noite, você não irá. E enquanto o comandante falava, ele sumiu na escuridão. E depois de algumas horas, ele chega de volta à base, trazendo o seu amigo morto sobre os ombros. E o comandante está esbravejando e diz: vou te levar para a corte marcial, porque você quebrou uma ordem minha, colocou os seus companheiros em risco, e para quê? Ele está morto. E o soldado disse: é, comandante, ele está morto. Mas quando eu pulei na vala onde ele estava, ele olhou para mim e disse: eu sabia que você viria. Esta frase define um parabolane, um amigo leal, que apesar da batalha, e ainda que o companheiro esteja ferido, eu vou trazê-lo de volta. Quantas pessoas se desviaram e a gente nunca perguntou por que elas sumiram da igreja? Quantos amigos te deixaram e você diz: azar o deles que perdeu a minha amizade? Um gigante da fé não deixa um amigo no caminho só porque foi ferido. Será que o Espírito Santo não trouxe à tua memória agora o nome de alguém para quem você deve telefonar ainda hoje à noite e dizer: onde você está? Vou perguntar: quantas pessoas lembraram de alguém agora e você sabe que o Espírito Santo provocou a sua memória? Levanta assim a mão discretamente. Não precisa ser todo mundo. Viu? Alguns. Faz isso. Às vezes só precisa de uma palavra tua. Muitas vezes um alô quebra um laço, anula uma sentença, destrói um laço armado. Um gigante na fé está disposto a servir. Um gigante na fé está disposto a dar a mão, está disposto a carregar aquele que não aguenta andar sozinho. Tem alguém aí na igreja? Está tudo bem? Paro? O que te caracteriza como um gigante na fé? Você foi restaurado. Vou repetir porque só um foi restaurado. Você foi restaurado. Agora, se tem alguém do seu lado, pergunta para ele assim: você sabe por que Deus te restaurou? Ou você acha que Deus te restaurou para você ser manequim de vitrine?
Ou você acha que Deus te restaurou para você ser jarrinho de ornamentação de centro de sala? Olha para cá. Deus te restaurou para que você seja instrumento da restauração de alguém. Deus te restaurou porque te viu útil para o seu propósito. Porque Ele quer, através de você, alcançar outras pessoas por meio do teu serviço, da tua lealdade, da tua disposição de ajudar. Você saiu da fossa e está com nojo de quem está lá? Coloca a mão e socorre alguém. Salva alguém. Tira alguém da armadilha e do laço que caiu. Aleluia! O Senhor dos exércitos te chamou, te restaurou para um propósito. E eu tenho que lhe dizer isso: cumpra o propósito para o qual Deus te levantou. Terceiro, já estou terminando. O que caracteriza você como um gigante da fé? Saúde mental. Fala assim: eu não sou doido. Saúde mental. Sabe, gente, não é só sobre ser restaurado. Não é apenas sobre servir. É sobre saber lidar com as cicatrizes e os traumas. Tem gente que sai do buraco, supera a crise, mas se torna vítima de si mesma. Olha para todo mundo com desconfiança. Olha para todo mundo com aquele ar de bote, esperando ser atingido de novo, carregado de amargura, de mágoa, de ressentimento. Não consegue superar, virar a página, passar por cima, viver novo tempo. Lembra da menina cativa? Em terra estranha, sem o seu idioma, sem a sua religião e sem a sua fé, sem o seu Deus, escrava de guerra. É possível que os seus pais tenham sido mortos, se não, no mínimo, dispersados, porque era uma prática comum na guerra, separar as famílias. Aquela menina está na casa de um comandante de exército leproso. Ela deveria se concentrar na sua dor, no seu trauma, no seu luto, na sua frustração, na sua raiva. Mas ela olha e diz: quem dera que o Senhor que me escravizou estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, e ele seria curado da sua lepra. A menina, em vez de querer a morte de quem lhe tornou escrava, está promovendo a cura. Em vez de ela ser contagiada com a lepra de Naamã, ela está contagiando Naamã com a sua misericórdia, com a sua compaixão. E uma lição que ela nos ensina: vocês me afastam da minha família, me afastam da minha nação, me afastam da minha língua, me afastam da minha religião, mas não me afastam do meu Deus. Ela
tem uma estrutura mental extremamente saudável. Ela sabe lidar com os traumas. Quanta gente que supera a crise, mas não supera o trauma. Continua doente, azedo, amargado, intragável. E não é culpa sua, eu não estou te culpando. Eu estou te alertando e te dizendo que o Espírito da graça, o Espírito do amor, o Espírito de misericórdia, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer tocar a tua alma, fechar os teus sangramentos, curar as tuas feridas. Por isso que Jeremias diz: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo. Davi diz: tira a minha alma da prisão. Eu declaro nesta noite, em nome de Jesus e pelo poder da palavra, seja livre, seja curado, seja curada. Você não é escravo. Levante-se pela fé. Caminhe. Ah, pastor, se o senhor soubesse como eu fui ferido. Se tu soubesses. Não fica no buraco. Você está vivo, sai do caixão. Pastor, me jogaram na sepultura. Jogaram, mas jogaram você vivo. Sai de lá. Esses dias eu estava lendo de um costume antigo, que quando enterravam naquela nação, o indivíduo deixava uma cordinha dentro da sepultura e um sino do lado de fora, porque se porventura não fosse morte e ele acordasse, ele puxava a cordinha e alguém tinha que estar lá no cemitério observando se algum sino ia tocar. Eu não sei se eu ia lá ver o sino, irmão, não sei não. Eu acho que eu ia ficar meio... Imagina esse sino tocando aí de madrugada. Mas presta atenção, te enterraram como morto, mas você não morreu. Puxa a cordinha, toca o sino, profetiza aí para o seu vizinho e diz para ele: você está vivo, viva, você não morreu, Jesus não deixou. Recebe essa palavra, você que está em casa, recebe essa palavra, você está vivo, viva. Se levante. E quer saber de outra coisa? Você é semente. Provoca aí o irmão do seu lado e fala assim: você é semente. Não entendi, pastor. Quem enterra uma semente faz um favor para ela, irmão. Quem enterra uma semente dá a ela a chance de se tornar uma árvore. Você é uma árvore e o Senhor está declarando que te chamou e te restaurou para um propósito. Que a sua mente seja tocada agora em nome de Jesus. Coloca assim a tua mão sobre a tua cabeça, por favor. Que a tua mente seja tocada agora. Toda ansiedade saia, todo pânico saia, todo medo saia, toda indefinição saia em nome de Jesus Cristo. Toda mágoa e raiva saia em nome de Jesus. Todo desejo de vingança saia em nome de Jesus. Toda insegurança saia em nome de Jesus. Eu declaro no poder da palavra milagre na sua mente esta noite.
nome de Jesus, eu tenho que parar. Você é um gigante. Você luta, é ferido, se levanta, caiu, levantou, está arranhado, mas está caminhando, está triste, mas canta. Vamos lá, perseguidos, mas não desamparados, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, abatido, mas não destruído, solitário, mas não sozinho. Você é um gigante em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga isso comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só mais uma vez: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica de pé, por favor. Não significa que não tem dia que você não se sinta fraco. Não significa que não haverá dias que você não sentirá o desespero bater a porta. Mas significa que você vai reagir como um gigante na fé. O que Paulo diz aos Coríntios no texto que nós lemos: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Seu marido amanheceu murmurando, irmã, desanimado, falando que não vai conseguir. A senhora creia e fale: filho, vai dar certo. Meu amor, vai dar certo. Meu bem, Deus prometeu. Queridão, Jesus já disse. Meu tempero verde, o Senhor falou. Eu não sei como é que você chama o seu marido, se é tempero verde, se é de alface, orquídea da Amazônia, não sei. Mas declare: crie, por isso falei. Não desanime sua esposa. Ela amanheceu para baixo, carregada de ansiedade. Não piore a situação. Ela está vivendo a fase, o dia sombrio, o dia cinzento. Você é marido, creia e fale. Tenha fé. Deus é conosco. Tenha paciência. Deus vai ajudar. O filho ligou desanimado, carregado de ansiedade, não tem ainda maturidade para lidar com as intempéries da jornada. Pai, seja o sacerdote que diz: filhão, minha filha, tenha calma, vai dar certo. Crie, por isso falei. Eu vou concluir apenas citando mais uma característica que te faz gigante: a tua generosidade. E deixa eu te falar, generosidade não é apenas o ato de dar. Generosidade é também o ato de dar-se. É o ato de oferecer-se. É o ato de chegar diante do outro e dizer assim: pô, não posso fazer nada para ajudar a resolver esse trem, mas ó, conta comigo, estou aqui. Vou orar com você. Pode dormir que eu fico acordado. Pode dormir. Vou ficar aqui do seu lado. Quando você acordar, eu vou estar aqui. Isso é generosidade. Paulo, de todos os heróis da fé que nós falamos nesses 4 meses, 14 semanas hoje,
Uma característica comum a todos eles é a generosidade. Todos eles são generosos no cuidado com o outro. Eu lembro agora da viúva, que o profeta chega na casa dela e diz assim: pega um pouco de água para mim. Tem 3 anos sem chover, e o cara chega pedindo água. E se ela soubesse que a culpa da falta de chuva era dele, ele diz assim: cada uma suspende a chuva e vem para cá com sede. Quando ela levanta para pegar água, ele diz assim: faz um bolo para mim. Ela diz: ah, meu senhor, dá não, só tem um resto de farinha na panela, um pouco de azeite na botija. Eu estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo para mim e para meu filho, a fim de que nós comamos hoje e morramos amanhã. Ó o profeta. Desculpa, eu vou ser bem, eu vou usar gíria agora, tá? Ó que onda. Ó que onda. Faz um bolo primeiro para mim. Lá vai outra. Pô, meu, eu acabei de te dizer que eu estou fazendo o último bolo para eu comer hoje e morrer amanhã, e você quer que eu faça um para você? Você veio de onde? Você está em outro planeta? Não, a mulher não reage assim. Ela levanta e vai lá, pega o resto da farinha na panela, o resto de azeite na botija, faz o bolo e traz para o profeta. Irmão, eu sou pai, eu sei o que é menino com fome. Eu imagino o filho daquela mulher olhando para o profeta comendo o bolo e dizendo assim: lá se foi meu bolo. Quando o profeta termina de comer, ele olha para a mulher e diz: vai, faz um bolo para ti e para o teu filho. Não, o senhor não entendeu. Ela não sabe que ele é profeta. O senhor não entendeu. Eu usei a última farinha da panela, o último azeite da botija. Ele diz assim: assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não secará, até que venha chuva sobre a terra. Para alguém esta palavra, para alguém esta palavra: descansa. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, porque o Senhor diz: eu abrirei sobre vós o meu bom tesouro, e derramarei sobre vós a chuva a seu tempo, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Não vai faltar, não vai faltar, porque aquele que controla a chuva já disse. Dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Fale em línguas, pule, vibre, dance, não vai faltar. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my
said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting
by the gravity of your promises.